Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de História com os primeiros anos da Escola Doutor Birajara do Ceará. Dessa vez nós vamos fazer a correção da revisão que antecede a prova bimestral. Temos aí a prova bimestral já marcada, então nós vamos fazer a correção e os comentários dos assuntos que vão ser cobrados nessa prova, a prova do segundo bimestre. A avaliação que encerra o segundo bimestre, ou seja, o primeiro semestre termina, com essa prova, e aí nós voltaremos em agosto, se Deus quiser, com aulas presenciais. Ok? Tudo bem? Então vamos à correção da atividade. Atividade de revisão. Nós temos aqui cabeçalho e nós temos aqui a primeira questão. A primeira questão diz assim: foram características econômicas e sociais da cidade-estado Esparta no período arcaico. Temos aqui 5 opções. E a opção correta é a alternativa C. A existência de uma oligarquia aristocrática que monopolizava o poder militar, político e religioso, culturalmente arcaica, sem atividades mercantis. Ou seja, Esparta é uma cidade que foi fundada pelos dórios, na região da Lacônia, na península do Peloponeso, na região do Peloponeso. E uma região de zona rural, onde a agricultura se desenvolveu. Esse povo desenvolveu desde cedo uma vocação militar. Era um povo que tinha como característica principal o militarismo. Eles viviam de guerra, eles treinavam bastante. Isso foi a marca registrada desse povo. O governo deles era uma oligarquia, ou seja, um pequeno grupo de pessoas ricas, donos de terras, a elite, classe dominante, e esse grupo dividia o poder. Era uma oligarquia aristocrática, ou seja, era uma oligarquia, um grupo que mandava dentro de um grupo pequeno, que concentrava todo o poder militar, político e religioso. Certo? Era uma cidade que não tinha muita vocação para o comércio, certo? Uma cultura arcaica, antiga, voltada para o militarismo. Então, aqui nós temos a alternativa C, como a correta. Na segunda questão, nós temos o seguinte texto: os impérios helenísticos, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da antiguidade clássica, diluindo-lhe a substância. De 200 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para leste, e nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. P. Anderson, Passagem da Antiguidade ao Feudalismo. Porto, afrontamento de 1982. Na região das formações sociais gregas. Então, vamos ver aqui qual é a opção correta, que completa essa frase. Nós temos aqui a alternativa D. O Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III depois de Cristo, com a crise do escravismo que afetou mais fortemente a sua parte ocidental.
né? Sabemos que o Império Romano ele foi um império escravista, dominou vastas regiões, muitos territórios, né? Expandiu seus domínios, mas quando ele vai expandir para o Oriente, de certa forma, ele enfraquece o poder de Roma, o poder do Ocidente. Esse império fica tão grande que ele vai ser dividido em dois: o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. Vai ter dois imperadores. E o Império Romano do Ocidente, ele vai entrar em crise e vai entrar em decadência. O Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, ele vai durar ainda mais 1000 anos, né? Só vai entrar em decadência no século XV, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Certo? Então, a resposta D é a alternativa correta. Ok, vamos para a questão seguinte. Terceira questão. O cristianismo, na sua origem, está repleto de heranças, em geral modificadas, da religião judaica. Mas há também elementos que não são partilhados por essas duas concepções religiosas. Dentre eles, podemos destacar o alcance universal do ideal de salvação, né? Então, esse elemento aqui, né, ele não faz parte da, da doutrina, né, do judaísmo e do cristianismo, porque eles acham que a salvação ela é restrita a um determinado grupo de pessoas, né? Os judeus acreditam que somente eles vão se salvar porque eles são o povo eleito, o povo escolhido. E os cristãos, eles acreditam que Cristo veio para salvar. Então, quem acredita em Cristo terá a salvação. Quem não acredita não terá direito. Portanto, não é um alcance universal. Somente aqueles que optarem, que tomarem a decisão, né, de crer, de acreditar no Salvador. Isso para o cristianismo. Para o judaísmo, a pessoa tem que seguir a lei mosaica, os 10 mandamentos, ao pé da letra, né, à risca, para merecer a salvação. Vamos para a quarta questão. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Ok? Então, aqui, para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Vamos ver que princípio é esse. É o princípio da isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos. O cidadão tem os direitos iguais perante a lei, né? Todos são iguais perante a lei. Então, a lei é a mesma para todos os cidadãos. Ok?
Quinta questão, das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade fenícia é comércio e politeísmo, porque comércio era a atividade econômica principal e o politeísmo era a religião, a crença religiosa desse povo. Então, nós temos aqui essas duas características que marcam a sociedade fenícia. Sexta questão. Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na antiguidade, após Zaratustra, é Zaratustra, ele é o provável fundador dessa religião, né? É atribuída a ele a criação dessa religião na Pérsia. Nós temos aqui o dualismo, representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal, né? Existe o Deus do bem e o Deus do mal, que ambos lutam, uma luta incessante. E também a crença no juízo final, onde o Deus do bem vai derrotar o Deus do mal. Então, esse princípio influenciou muitas religiões da antiguidade. Então, a alternativa C é a correta. Questão 7. Entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado uma continuação das tradições religiosas hebraicas. A partir do texto anterior, assinale a alternativa incorreta. Nós temos aqui a alternativa incorreta, e a alternativa é: os hebreus se organizavam social e economicamente com base na propriedade da terra, que deu início à diáspora. Não, a diáspora foi a dispersão do povo na época que o Império Romano dominou, né, dominou lá a Palestina. Como os romanos eles eram monoteístas, não, os romanos eram politeístas e os hebreus eram monoteístas, os hebreus não queriam adorar os deuses romanos. Então levou os romanos a atribuir a eles toda desgraça que ocorria, doença, peste, a culpa era deles porque eles não agradavam aos deuses. E começou então uma grande perseguição, né? E resultou na expulsão deles de lá. O templo foi destruído, a cidade, e eles foram espalhados pelo mundo, né? Ok. Alternativa é. Oitava questão. Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito delas, podemos afirmar corretamente que a importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético, que surge e se desenvolve entre eles, constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. A resposta correta é a alternativa C. O monoteísmo é a crença num Deus único, né, que vai se contrapor às crenças antigas do Egito, da Mesopotâmia, da Pérsia, da Fenícia, que acreditavam em vários deuses. Era o politeísmo. Aqui nós temos o monoteísmo ético, ou seja, é baseado em princípios, é uma crença num Deus único, mas que se baseia em princípios. Esses princípios estão registrados na Bíblia, no livro sagrado, né? Princípios esses que condicionam a relação desse povo, né? A obediência a Deus,
temor a Deus, né, e a obediência às autoridades constituídas, os patriarcas, juízes, os reis, né, os profetas, que tinham contato com Deus e passavam para o povo, né, aquilo que Deus queria que eles fizessem, né, a vontade dele. Tudo registrado na Bíblia, né, no Antigo Testamento. Alternativa C é a resposta correta. Nona questão: comparando-se as civilizações da Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma, com as da Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia, constata-se que ambas conheceram as mesmas instituições básicas, muitas das quais, aliás, o Ocidente tomou do Oriente. Contudo, houve um setor original e específico da civilização greco-romana. Trata-se do político, né, do aspecto político, com a criação de práticas participativas do povo e instituições republicanas de governo, né? Que ele está falando de Grécia e Roma, porque na Grécia havia a participação dos cidadãos, né, lá em Atenas, com a democracia ateniense. Os cidadãos se reuniam numa praça chamada Ágora e governavam a cidade diretamente. Então, um modelo criado na Grécia. E em Roma foi adotado o modelo republicano, que é o segundo período da história política de Roma, né? A República, onde não havia rei nem imperador. Havia magistrados escolhidos pelas assembleias, né? E comprovados pelo Senado, participava também, né? Só que era uma república elitista. Chegou a defender reforma agrária, igualdade, mas que não vingou esse projeto. As pessoas que defendiam foram assassinadas. Então, nós temos aqui a alternativa E como a correta na nona questão. E a questão 10, nós temos a expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, dentre as quais nós temos aqui a alternativa D. Enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, aumento do número de escravos. Isso aí vai ter um reflexo mais na frente, né, no Império Romano, quando esse número de escravos ele se torna muito grande, e aí ocorrem muitas revoltas. Essas revoltas elas devem ser controladas, e aí Roma vai aumentar a quantidade de soldados do exército para reprimir essas revoltas. E aí, então, com a morte dos escravos rebeldes, diminuiu a mão de obra, a produção caiu, diminuiu o pagamento dos impostos e o governo ficou com pouco dinheiro, teve que demitir muitos soldados. Isso aí enfraqueceu o império, as fronteiras ficaram desprotegidas. E o Império Romano tinha muitos inimigos, que viviam de ataques, de saques, de escravidão, né? E aí, então, com essa vulnerabilidade do Império, os bárbaros, principalmente os germânicos, eles se aproveitaram e invadiram o Império Romano. Vários anos de invasões sucessivas levou, então, à queda do Império Romano, do Ocidente, né? E em seu lugar surgiram reinos medievais, depois se transformaram
em países modernos, em estados absolutistas modernos da Europa, como Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, né? Tal como é hoje. Então, nós temos aqui, como consequência dessa expansão, a alternativa D, enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, o aumento do número de escravos. Ok? Tudo bem? Então, nós temos aqui esse conteúdo que vai cair na prova, são os capítulos 5, 6 e 7. Ou seja, no capítulo 5 você tem aí fenícios, hebreus e persas. No capítulo 6 você tem a Grécia. No capítulo 7 você tem Roma, as origens de Roma. Ok? Então, obrigado, boa sorte na prova e até a próxima. Até o momento da interação. Ok? Até logo.